Aluguel, será que ainda é uma opção interessante de rendimento? Vale a pena investir em imóveis para aumentar o nosso capital e o nosso ganho? Essa pergunta é recorrente entre os meus clientes, sejam alunos, mentorados, clientes de assessoria. E eu fiz todo um estudo aqui em cima de um caso real, de um imóvel que eu tenho, fiz um estudo dos ganhos dos últimos tempos e eu quero mostrar para você tudo detalhado nesse vídeo. Então, fica comigo até o final para você verificar se realmente é vantajoso ainda investir em imóveis para viver dos rendimentos do aluguel. Fala riquezas, Edu por aqui. Olha, seja bem-vindo de volta a esse canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, já te convido para se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que trago por aqui. Aqui temos um canal recheado de conteúdo sobre inteligência financeira, então não perca, não deixa passar essa oportunidade. Sendo bem sincero, depois que eu comprei o meu imóvel como forma de investimento, eu até que me arrependi. Fazendo os cálculos agora para esse vídeo, fiquei meio com o pé atrás do meu arrependimento, voltei atrás. Mas, de novo, encontrei uma opção melhor de investimento que me fez repensar o investimento em imóveis. Então, eu quero mostrar para você aqui detalhadamente esse cálculo em cima de uma situação real, uma sala comercial que eu comprei em 2017. Eu tinha juntado um dinheiro a partir do trabalho, né? Aquela sobrinha que a gente vai guardando todo mês, vai montando aí um pequeno capital, e quando chegou a ter um volume considerável, eu entendi que a única forma, ou a melhor forma de investir esse dinheiro não seria comprar um carro 0 km, é óbvio que não, mas seria investir em um imóvel. E eu poderia escolher um imóvel residencial ou um imóvel comercial. Naquela época, eu optei por um imóvel comercial, uma sala comercial de aproximadamente 52 metros quadrados, sem box de estacionamento, porém bem localizada na região central da cidade, e também uma sala nova, ou seja, um prédio que estava recém concluindo a sua construção. Então teria vários atributos de atratividade. Um imóvel novo sempre traz questões de arquitetura mais moderna, sempre traz aquele elevador mais moderno, né? E sempre é um imóvel, obviamente, que chama a atenção de quem quer alugar, ou que seja, o locatário, aquela pessoa que busca uma sala comercial para alugar, pois um prédio novo sempre chama a atenção na comunidade. Essa sala comercial, ela não é térrea, ela fica localizada no 4º andar do prédio, e eu lembro que a gente fez todo o esforço para pagar. Na época, em setembro de 2017, nós pagamos R$175 mil por essa sala. Foi um dinheiro, obviamente, bastante sofrido, né, para a gente guardar, porque você fazer R$175 mil é fácil. Agora, você fazer sobrar R$175 mil e automaticamente comprar alguma coisa, né? Comprar uma única coisa. E aí que a gente já começa a entender a característica do imóvel. Comprar uma única coisa e depositar nessa única coisa todo o risco desse investimento. Quais são os riscos que um imóvel tem? Principalmente o risco da vacância, ou seja, aquele imóvel ficar vazio por vários meses e você, como proprietário, ter que pagar o condomínio, outras despesas, IPTU, próprias manutenções no prédio, que é de responsabilidade do proprietário. Claro que isso você vai ter que pagar igual, mesmo que a sala esteja alugada, na maioria dos casos. Mas existe esse grande risco de retornos do investimento. Aí você vai dizer, tá, Eduardo, mas os R$175 mil que você pagou para a sala comercial também deve ter rentabilizado ao longo do tempo. E essa é uma justificativa que eu sempre recebo dos meus alunos, não é? Que é essa valorização do próprio imóvel. Olha só, se eu comprasse aquela sala comercial, deixasse ela vazia, não colocasse ela para alugar, obviamente que aquele prédio ou aquela sala iria valorizar ao longo do tempo. Quanto vai valorizar? Eu vou mostrar para você aqui no cálculo, mas também não é uma equação matemática
que a gente faz igual quando a gente conta, por exemplo, quando a gente faz a conta com a taxa de juros ou a taxa da inflação, ou ainda a IGPM, que é o índice de reajuste do aluguel, né? Porque vai depender muito do olhar da pessoa que vai valorizar este imóvel. Provavelmente você vai chamar um corretor de imóveis e vai pedir, solicitar a ele que dê a sua opinião, ou seja, é uma especulação sobre o valor venal, o valor patrimonial daquele imóvel. E aí que pode existir uma janela de grande variação, pois os parâmetros são muito subjetivos, muito qualitativos, desde a localização da sala, se aquela rua do comércio, por exemplo, deixou de ser uma rua importante na cidade, se a região mais importante, a região do comércio, a região central da cidade, se movimentou geograficamente para outro local. Então tudo isso pode estar afetando a valorização do imóvel. Então também é um risco associado a quem investe em imóveis. Aí você vai me dizer, tá, Eduardo, mas espera aí, em outros investimentos não há risco nenhum? Não falei disso. Não é que em outros investimentos não existem riscos. Agora, o que é importante a gente compreender no mundo de investimentos? Que cada tipo de ativo, cada tipo de investimento tem o seu risco associado. Então temos que entender como cada tipo de investimento funciona, quais são os riscos associados a cada investimento. E outra coisa muito importante de compreender é o seu perfil de investidor. Qual o seu perfil? Não é? O quanto que você está preparado, por exemplo, financeiramente para ter uma sala comercial, ter um valor investido em uma sala comercial ou um apartamento residencial, por exemplo, né? E você não ter aluguel daquele imóvel. Você tem um dinheiro aplicado, investido, ele não está rendendo, não tem uma liquidez, né? No momento que você precisar vender, por exemplo, aquele imóvel, vai ser um pouco mais difícil, né? Talvez não vai ser tão fácil, tão rápido quanto você, por exemplo, vender um título de um CDB. Né? Você solicita a aplicação, muitas vezes no mesmo dia já cai na sua conta. A venda de um imóvel já é um pouco mais difícil, um pouco diferente, funciona um pouco diferente. Agora imagine que você não queira vender aquele imóvel. Você tem aquele valor aplicado, mas ele não está rendendo o aluguel. E você conta com aquele aluguel para uma renda adicional, uma renda extra no seu mês. Vê só, esse é um grande risco. Então vamos lá, a primeira coisa que eu sempre vou orientar você, se você fizer qualquer tipo de investimento, é que você tenha algum tipo mínimo de controle. Eu sei que fazer planilha é uma coisa complicada, nem todo mundo gosta de fazer, mas você tem duas opções. Ou você faz o controle das suas aplicações, dos seus investimentos, ou você contrata alguém para fazer por você. Né? Mas não dá para deixar um dinheiro que você vai aplicando, seja em qualquer tipo de investimento, sem controle, obviamente, sem controle nenhum. Bom, eu fiz aqui um controle muito simples, né? Vou mostrar para você aqui, né? Eu tenho desde setembro de 2017, então, que eu aluguei a sala, que eu comprei este imóvel, melhor dizendo, e esse imóvel ficou vazio até novembro de 2018. Né, já ficou vazio aí durante 15 meses, ficou sem alugar, ou seja, tava a plaquinha lá, aluga-se, e não tinha interessado. Aliás, interessado até tinha, mas ninguém que quisesse alugar essa sala comercial. Né? Depois que eu fui vendo que, obviamente, que uma sala comercial de térreo, ela se aluga muito mais facilmente do que uma sala comercial de quarto andar. Agora, claro que o valor de investimento numa sala térrea é 3 vezes maior do que uma sala que não seja térrea. Então esse é um outro fator também a considerar no investimento. Bom, depois de 2018 eu aluguei, comecei a alugar ela, né? E ela ficou alugada aí até o mês de julho de 2023, fechando aí 55 meses de aluguel. Esse valor total me rendeu aí um valor de R$52 mil, ou seja, não estou falando aqui de ganho de capital, estou falando apenas do aluguel, R$52 mil. Agora eu tive despesas também, né? Uma das despesas, por exemplo, foi o condomínio. O condomínio pago aí para a sala. Antes, quando ela estava vazia, já paguei uma média de R$100 por mês. Depois que ela foi ocupada, eu comecei a pagar um valor menor,
né? Às vezes chegou aqui a 133, por exemplo, que foram valores que o condomínio captou para fazer um fundo de reserva para maiores investimentos. Aquela mudança do hall de entrada, né, a mudança no telhado, enfim, isso é com o proprietário. Então, mesmo tendo a sala alugada, eu não me desfiz totalmente das despesas deste imóvel. Bom, se a gente olhar os números dessa maneira bem simplista, né, de a gente olhar o valor investido, o aluguel que a gente obteve pelo período que essa sala estava alugada e descontando o condomínio pago, parece que é muita vantagem você investir em imóveis. Porque você, poxa, Eduardo, você investiu 175 mil, obteve 50 mil de aluguel, você obteve praticamente 1/3 da sala comercial do valor investido em aluguel. Isso não vale a pena? Então, a gente vai ter que agora olhar, colocar em relação, fazer uma análise crítica em relação ao tempo que eu tenho essa aplicação, esse investimento, ao rendimento que gerou o aluguel. Obviamente que esse dinheiro do aluguel eu peguei e eu reapliquei, eu não utilizei no meu dia a dia, né, com as minhas despesas da minha casa, por exemplo, não fiz viagens com esse dinheiro, eu peguei e reinvesti, mas nós temos que olhar, comparar em relação inclusive a parâmetros da economia, né? Como que esse investimento teve o seu sucesso aí ao longo dos 6 anos ou prejuízo. Vamos dar uma olhada. Olha só, a valorização do imóvel, eu fiz até uma pesquisa nos sites aqui da internet, né, mas achei uma informação no Estadão de São Paulo e ele mencionou que os imóveis, de maneira geral, na média Brasil, né, isso é uma coisa que eu quero novamente frisar a você, quando você enxerga um desses indicadores, não adianta você pegar esse indicador e trazer para a sua realidade. Às vezes o imóvel na sua cidade pode ter valorizado muito acima da média que é informada e também pode ter valorizado muito abaixo da média. Então, sempre é bom você contar com a opinião de um especialista, de você trazer, por exemplo, um corretor de imóveis para fazer uma avaliação, né, do valor do seu imóvel. Claro que você pode também buscar junto à prefeitura da sua cidade, sempre tem o valor venal daquele imóvel, mas normalmente é um pouco menor do que a própria avaliação que um especialista poderia fazer, considerando outros fatores da região, né, daquele imóvel, da localização. Bom, vamos lá. A valorização do imóvel, né, do capital, teria sido de 15% ao ano e eu tenho esse investimento já há 6 anos. Então, logo eu teria aí um ganho de capital de 90%, o que traria a sala comercial hoje a R$ 332.500 reais. Então, isso seria se eu fosse matematicamente aplicar apenas os 15% ao ano. Agora, é claro que quando eu fui buscar uma opinião de um especialista, ele me disse que eu poderia estar cobrando daquela sala comercial atualmente 250 mil. Ou seja, eu poderia solicitar, se eu fosse vendê-la, poderia solicitar 250 mil reais por ela. Então veja só, 332.500 é a avaliação colocando os 15% de média de valorização dos imóveis no Brasil, porém o meu imóvel poderia estar valendo hoje 250 mil. Lembrando que eu paguei 175. O que representa esses 250 mil? Um ganho de capital de 75 mil reais. Ou seja, obviamente 43% de aumento. Você diz, nossa, 43% de ganho de capital, mas é um excelente negócio. Se a gente trazer isso para ano, a gente tem um crescimento de ganho de capital de 7,17% ao ano, ou seja, nada tão astronômico, né? Esse é praticamente o ganho que a poupança tem gerado, né? Que é 6,17%. Então, um pouquinho a mais do que a poupança gerou nesses últimos 6 anos foi a valorização deste imóvel. E aqui nós temos um risco, né? Um risco que, se eu for vender este imóvel agora, por exemplo, o comprador vai chegar e ele vai oferecer 240, 230, né? Talvez vai ser difícil eu vender, né? E se eu tenho mais pressa para vender, vai ser difícil talvez vender a 250 mil e esse valor ainda pode reduzir em termos de negociação. Então aí é um risco também quando você tem um investimento em imóvel e se você, por exemplo, pretende vendê-lo. Bom, essa questão foi o ganho do capital. Agora vamos dar uma olhada na questão do aluguel. Bom, Eduardo, me chamou a atenção quando você apresentou há pouco no vídeo o valor do aluguel, né? Como que você chegou lá? Vamos lá, eu tenho um aluguel médio
que eu cobrei foi um aluguel médio de R$ 949,50, né? E um parâmetro que a gente sempre utiliza para cobrança de aluguel é mais ou menos 0,5% ao mês. Se você for falar com qualquer corretor de imóveis, qualquer imobiliário, ele vai te indicar a cobrança de 0,5% do valor do imóvel por mês. Ou seja, isso chegaria a R$ 875, pegando lá o valor inicial da aplicação dos 175 mil. Aí você diz, Eduardo, mas teve reajuste de GPM, né? Teve reajuste determinado ano aí, em 2021, o IGPM chegou a mais de 30%. Isso está tudo contabilizado junto, por isso que chegou a R$ 949 aqui, né? Também pegando a própria valorização do imóvel, mas lembrando que a valorização do imóvel, ela automaticamente não aumenta o valor do aluguel. O aluguel, depois que o locatário entra na sala, no imóvel, começa a contar pelo indicador do IGPM ou outro que você colocar no contrato. Então você acaba esquecendo essa questão da valorização do imóvel aí para calcular o seu aluguel. Bom, e eu trouxe valores aqui do aluguel. Lembra que eu somei ao total R$ 52 mil. Para a imobiliária ficaram 15% deste aluguel, que ficaram 55 meses alugado, desse valor total ficou 15% para a imobiliária. Eu tive que pagar IPTU pelo período em que a sala comercial estava vazia, essa despesa ficou para mim. E imposto de renda acabei não precisando pagar, porque o valor do aluguel ficou abaixo da faixa de imposto de renda. Condomínio somou R$ 3.598 e ainda o registro do imóvel lá no cartório que eu tive que fazer, registro de imóveis, R$ 500. Com isso, o valor do aluguel líquido chegou a R$ 38.790, ou seja, o equivalente a 22% sobre o valor investido, sobre 175 mil. Então, 22% ele me gerou daquele valor aplicado em rendimento de aluguel. Bom, e o que eu fiz com esse dinheiro do aluguel? Eu reapliquei, fui lá no CDB, ao invés de utilizar esse dinheiro do aluguel para viagens ou outras coisas, ou trocar meu próprio carro, eu peguei, fui lá no CDB e reapliquei, reinvesti. Vamos ver como ficou o rendimento deste investimento também, que eu preciso contar também na valorização, no ganho desse dinheiro aplicado no caso da compra dessa sala comercial. E se você não faz esse tipo de aplicação do aluguel que você tem, está na hora já de repensar também a maneira como você está utilizando esse dinheiro. Aproveitando, já deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se você tem alguma sala comercial, um apartamento, algum tipo de imóvel que dá um aluguel mensal para você. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, vamos lá. A gente vai ter aqui então o aluguel líquido que eu peguei, lembrando que ele equivale a 22% sobre o capital investido inicialmente. E eu apliquei ele a um rendimento médio anual de 7,15% ao ano. Você pode ver aqui em cima, até que eu fiz uma anotação, a taxa Selic média ao longo desses 6 anos foi de 7,15% ao ano. Então eu apliquei esse aluguel, eu reapliquei, e ele me deu mais um ganho aí de R$ 7.183. Descontando o imposto de renda, que é no mínimo aí 15% sobre investimentos de renda fixa, R$ 1.077 descontados, um rendimento líquido de R$ 6.105. Somando então o aluguel gerado mais o rendimento, descontando imposto de renda, eu cheguei ao potencial máximo que esse aluguel me rendeu, foi de R$ 44.895, ou seja, chegou a 25%. Então consegui elevar o ganho, ao invés de 22%, agora 25% sobre o capital investido inicialmente. Lembrando que esse foi, entre aspas, ali para dizer o juro, o aluguel que eu ganhei, a renda que eu ganhei em cima do imóvel investido. Então, somando o aluguel já com esse dinheiro reaplicado novamente, porque veja, se você ficar somente no aluguel puramente, você utilizar esse valor do aluguel para sua como uma renda complementar, já vai ficar, esse ganho vai ficar menor. O aluguel, mais o ganho de capital, lembra que eu mostrei há pouco no vídeo que é R$ 75 mil, o ganho total de 119 mil. Então eu investi 175 mil, em 6 anos esse dinheiro fez render 119 mil, ou seja, 68% sobre o capital investido. Isso dando a média aqui, até vamos fazer a média ano, isso aqui dividido por 6 anos, nós temos aqui praticamente 11%
de rendimento média anual. Se você for pegar aqui a taxa de juro a 7,15% ao ano e esse imóvel rendeu, né, esse dinheiro aplicado rendeu basicamente 11%, praticamente 11%, ele rendeu acima da taxa de juros anual e não deixou de ser um investimento bem interessante. Mas agora vamos lá, vamos ver como ficaria esse mesmo dinheiro se eu aplicasse em uma renda fixa, né? Se eu tivesse aplicado, se eu tivesse feito a escolha lá em 2017 de colocar esse dinheiro numa aplicação de um CDB, por exemplo, uma renda fixa, como se comportaria, como esse dinheiro estaria hoje? Vamos lá. Eu peguei aqui, então nós temos, vamos colocar um zoom nessa parte do cálculo, né? E eu coloquei aqui R$175 mil, 7,15% ao ano, durante, obviamente, 6 anos, né? Que foi o período em que eu estou com essa, é o período que eu estou com essa sala comercial. Ele me estaria agora valendo 264 mil, quase R$265 mil. Ou seja, muito próximo à valorização do imóvel. Lembra que eu comentei com você logo acima que ele chegaria aí a R$250 mil, segundo a avaliação de um especialista. Esse investimento teria me gerado R$89 mil. Só que veja, esses 89 mil é sobre os 175, para mim chegar nos 264. Não é um aluguel extra como a gente estava vendo no caso do imóvel. Então aqui eu tenho R$89 mil de rendimento, desses 264, né? Então não houve aumento de capital, houve apenas o rendimento. Desse rendimento eu vou descontar imposto de renda, os 15%, e vai me gerar um ganho líquido de R$76 mil. Então, se eu tivesse optado naquela época em investir esse dinheiro em um CDB, por exemplo, a uma taxa média de taxa Selic, né, 7,15%, eu estaria aí com um ganho de 76 mil sobre os 175, né? Isso equivale aí um ganho de 43% sobre o valor aplicado, né? E aqui, lembrando, no imóvel eu consegui chegar a 68% do valor aplicado. Então, é bem interessante, né, a gente fazer essa comparação. Se eu tivesse escolhido a renda fixa, né, um CDB, ao invés do imóvel naquela época, mesmo contando com todo o risco associado a esse investimento. Aí agora você vai me dizer, viu só? Eu sempre disse que investir em imóveis seria a melhor alternativa. E se você comparar em relação ao investimento de renda fixa, a gente viu aqui que imóvel, mesmo tendo risco da vacância, mesmo tendo despesas, né, de imobiliária, de IPTU, entre outras, e condomínio, ainda é interessante o imóvel nessa comparação que eu fiz para você aqui. Agora nós vamos avançar, nós vamos fazer mais uma análise, olhando agora o investimento, esse mesmo dinheiro aplicado não em renda fixa, mas sim em renda variável. Esse mesmo dinheiro aplicado em renda variável, claro que com um risco maior. Mas eu vou mostrar para você como esse dinheiro ficaria em um fundo de investimento imobiliário, que teria o mesmo propósito, gerar renda de aluguel a partir do investimento em ativos de locação, ou seja, prédios, salas comerciais, entre outros. Fundo de investimento imobiliário muitas vezes tem um mix, né? Diversos imóveis com valores diferentes, seja valor patrimonial ou mesmo valor de rendimento de aluguel. Vamos lá, trazendo para a tela aqui para a gente ver como que fica essa comparação agora se eu tivesse pego esse mesmo dinheiro lá em 2017, aplicado no fundo de investimento e como estaria hoje esse dinheiro. Vamos lá. Bom, e agora eu vou mostrar para você então aqui o investimento, como seria esse investimento num fundo de investimento imobiliário, né? Lembrando que o fundo de investimento imobiliário então tem o mesmo propósito, que é o investimento, obviamente, da renda variável, como já comentei, porém para gerar ganhos de aluguel, né? Então vamos lá. Eu não estou citando o fundo de investimento aqui, porque como a gente não pode fazer nenhuma recomendação pública de investimento, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, idade, a faixa, a condição de vida, a situação financeira atual, os seus objetivos. Então, tem muitas variáveis envolvidas no planejamento de um investimento, por isso que a gente não pode sugerir nenhum investimento publicamente e por isso que então reservei, não coloquei o nome aqui deste fundo de investimento imobiliário, mas é um dos que obviamente eu tenho dinheiro aplicado também, por isso que eu conheço esses números aqui. Bom, vamos lá.
aplicando R$175 mil em 2017, né? Eu tenho aqui um rendimento, crescimento aqui é só do patrimônio do fundo, né? Tenho 12% de rendimento no primeiro ano, 18% no segundo ano, depois eu tenho 2020 foi o ano mais difícil para o setor imobiliário, eu tenho 0,44% de crescimento do valor patrimonial, 13,89% depois, e eu tenho 11,32% em 2022, chegando então a um patrimônio de R$295 mil. Isso me deu um ganho de capital de R$120 mil. Não estou contando aqui o aluguel, que como você pode ver no vídeo já está à parte. Então aqui é só o ganho, o crescimento do valor patrimonial. Você lembra quanto estava o valor da sala que eu comentei com você? O especialista precificou ela em R$250 mil. Então aqui o fundo de investimento, só o crescimento do capital já estaria maior do que a minha própria sala comercial, né? Bom, aqui representa então 69% de ganho sobre o valor investido inicialmente. Claro que ao longo dos 6 anos, né? A gente até pode fazer aqui um valor médio. Nós temos aqui 69% dividido por 6 anos. A gente tem 11,5% ao ano de rendimento, então, desse fundo aqui, do capital investido no fundo de investimento imobiliário. Bom, aí agora a gente vai para o aluguel. O aluguel, esse fundo está dando em torno de 13,40% de aluguel ao ano sobre o capital investido, né? Isso está dando aqui R$1.954, aproximadamente 1,12% de rendimento em aluguel ao mês, já descontadas as taxas de administração, ou seja, já líquido aqui. Esse fundo, aliás, ele tem uma taxa de administração de 0,04% ao ano. Ok, e aí você me pergunta, peraí, Eduardo, mas como que você mencionou há pouco, né, quando estava olhando a questão da sala comercial, que o aluguel médio seria 5% do valor investido, do valor do imóvel, né, gerando então 6% de aluguel ao ano. Você tem que entender que no fundo de investimento imobiliário é diferente, pois ele tem muitos imóveis. Esse fundo aqui, por exemplo, ele tem 18 imóveis e todos eles têm um valor agregado, ou seja, o público que aluga essas salas ou esses prédios que esse fundo imobiliário tem é um público diferente daquele público que vai buscar a minha sala comercial. É um público que consegue pagar muito mais. Os lugares, né, tem 18 pontos, 18 imóveis diferentes que proporcionam maior ganho por metro quadrado de aluguel, no caso o fundo imobiliário, do que a minha sala, que é única, está em um único local e vai ter apenas um locatário. Bom, esse aluguel todo em 6 anos, né, geraria 187.455 de aluguel, me dando um ganho de 107% sobre os 175 mil investidos inicialmente, né? Então aí já a brincadeira já fica bem diferente. Você lembra quanto eu mencionei antes, né, quando eu falei do aluguel da minha sala comercial, gerou um aluguel líquido de 22,2%, né? E agora, aí aplicando ele, ainda eu tive que aplicar num CDB para conseguir 25%. Então, gerou 22% sobre o valor investido. Aqui no fundo imobiliário, o aluguel já gerou 107% do valor investido. Bom, o que eu peguei? Peguei essa aplicação aqui e o aluguel gerado, e fiz uma aplicação numa renda fixa. Por que você não comprou ações novamente deste fundo, mais cotas? Porque eu quis diminuir o meu risco, né? A inteligência, quando a gente monta a nossa carteira de investimento, é importante para que a gente não fique só com a ganância de querer cada vez mais. Então eu quis diminuir o meu risco. O aluguel que eu peguei, que eu obtive, eu apliquei aí num CDB, ou num título de renda fixa corrigido pela taxa Selic. No caso, eu estou usando aqui uma média de 7,15% ao ano. Então vamos lá. Primeiro ano de aluguel, a aplicação, rendimento com 7,15% ao ano, né? E aí o valor do rendimento, 1.676 no primeiro ano, depois ele acabou somando mais o aluguel, né, o patrimônio anterior, mais o aluguel do ano, chegou a 51 mil, aplicado 7,15%, 55, gerou 3.680, depois 6 mil, 8 mil, 12 mil, 15 mil, ou seja, rendimento total 48 mil reais, só em cima deste aluguel que foi reaplicado, reinvestido. Desconto o imposto de renda, né, porque no aluguel que eu recebi
eu recebo no fundo de investimento imobiliário, até esse momento que eu estou gravando o vídeo, a legislação brasileira não prevê cobrança de imposto de renda. Então este aluguel ele é isento de imposto de renda. Agora, aqui se eu tiver uma aplicação desse dinheiro, por exemplo, num fundo de renda fixa, eu tenho desconto de imposto de renda, que o mínimo, a tabela mínima é 15%, acima de 2 anos, né, mantido o dinheiro nessa aplicação, me dá 7.217 de imposto de renda e com isso eu tenho um rendimento líquido deste aluguel de R$ 40.901 ao longo desses 6 anos. Então eu tenho meu capital investido de 187 mil, que é o aluguel total, 40 mil, corrigido 40.901 nessa aplicação. O total disso, eu tenho então 40 mil mais 187, 228 mil reais. Agora sim, eu já chego a 130% de rentabilidade de rendimento sobre os meus 175 mil aplicados inicialmente, mais o ganho de capital, está em torno de 120 mil reais, e aí eu chego a 349.193 com o meu lucro final, né? Ou seja, o ganho de capital total. E se você chegou até aqui e se surpreendeu com esses números comparativos, eu estou deixando aqui no comentário, fixado no comentário logo abaixo desse vídeo, um link para você acessar um e-book com 100 páginas de puro conteúdo sobre os produtos de investimento. Nesse e-book eu apresento os produtos de renda fixa e renda variável, todos os segredos, todos os cálculos, todas as regras, se paga imposto, não paga imposto, como que funciona, quais são os riscos, para você baixar esse e-book que pode ser seu. Basta apenas você clicar no link que está no comentário fixado aqui abaixo desse vídeo. E já que você chegou até aqui também, eu já espero que você tenha se inscrito nesse canal, ativado o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo e deixado o seu like aí, deixando aí o seu reconhecimento ao valor deste conteúdo que eu estou trazendo para você. E agora nós vamos ao resumo dessa grande aula que eu estou trazendo aqui. Aqui nós temos o resumo dessa grande aula, né? A opção 1, eu tenho aluguel mais o CDB, eu tenho capital inicial 175, capital final 250 mil, tempo 6 anos esse investimento, o tempo que a sala ficou alugada 55 meses, a uma taxa média de juro ao ano de 7,15. O ganho de capital foi de 75 mil reais, equivalendo a 43%, né, do imóvel aplicado, do valor investido, melhor dizendo. O aluguel líquido, 38 mil, equivalente a 22%. O rendimento do aluguel aplicado, então, num CDB a 7.183, descontando imposto de renda de 15%, 1.077, tem um ganho total de 119 mil, o que equivale a 68% sobre o capital inicial aplicado, sendo aí de 11% o ganho anual. A opção 2 seria somente CDB, eu tenho um capital inicial de 175 mil, tempo que eu deixei o dinheiro aplicado 6 anos, uma taxa média de 7,15 ao ano, então isso me deu um rendimento de 89 mil reais, descontando 15% do imposto de renda 13 mil, aí eu tenho um ganho total de 76 mil reais, o que equivale a 43% sobre os 175 mil aplicado, uma média ao ano de 7,3%. Veja que a opção aqui do CDB, inclusive, eu teria um rendimento muito menor, obviamente, do que a própria sala comercial. Porém, esse dinheiro tem muita liquidez, né? Que a sala comercial, por exemplo, aquele valor total aqui de 250 mil, ou o valor do capital de 175, ele não está líquido, ou seja, eu não posso utilizar ele, né? Não está transformado em dinheiro, apenas em valor, que é diferente de dinheiro. A opção 3, fundo de investimento imobiliário, capital inicial investido 175 mil também, capital final 295 mil, tempo de 6 anos, taxa média de Selic 7,15 ao ano. Ganho de capital foi 120 mil. Mas, Eduardo, na etapa anterior aqui você mostrou que tem imposto de renda sobre o capital líquido. Perfeito, mas se eu vender a sala comercial, eu também tenho que descontar imposto de renda. Então aqui, nessa comparação, eu não estou descontando imposto de renda porque seria injusto. Eu teria que também descontar isso na venda da sala comercial, né? Então aqui eu vou deixar sem o desconto do imposto de renda sobre o ganho de capital. Aluguel líquido, 187 mil reais. O rendimento sobre aluguel a 7,15% ao ano, 48 mil. Descontando imposto de renda sobre esse rendimento, aí eu tenho ainda 349.193 é o meu ganho final a partir desse investimento, representando
quase 200% sobre o capital inicial investido, com 33% de ganho ao ano. É claro que a opção, entre essas opções, opção 1, 2 e 3, nós temos riscos. O perfil de risco de cada investimento difere um do outro de forma muito significativa, assim como os ganhos também. Então, antes de você optar por fazer um investimento, seja num fundo de investimento imobiliário, num CDB ou num aluguel, mais um CDB, por exemplo, você precisa entender do seu perfil de risco, da sua possibilidade de assumir riscos desse tipo de investimento aqui. Lembrando que esse vídeo aqui tem o intuito unicamente de ser um vídeo educativo e jamais tem a intenção de prescrever ou indicar algum tipo de investimento. Bom, depois desse vídeo, eu acredito que você vai repensar todos os seus investimentos e vai automaticamente se inscrever nesse canal. Lembrando que eu estou deixando aqui nos comentários afixado um e-book sobre investimentos para você acessar aí todo o conhecimento organizado em 100 páginas. E eu já vou deixar aqui embaixo uma sugestão de vídeo para você poder acessar também e dar continuidade ao seu aprendizado. Eu te espero no próximo vídeo. Não se distraia.